Segunda parte de Daniel 2, versículo 24. Daniel interpreta o sonho. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha construído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Beltesassar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive, a sua interpretação? E a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela as misericórdias. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Então tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser, depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dela era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como para grana das eiras do estilo. O vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, que encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. E onde quer que habites, os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que vistes nos pés e nos dedos, e em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo. E
Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão com um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata, e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava à porta do rei. Amém? Aqui finalizamos Daniel 2, capítulo 2. Amém?